Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito que o pessoal confunde muito perda de memória do idoso com Alzheimer. Que agora tudo que acontece com o idoso, o próprio familiar já dá um diagnóstico, já fala que é Alzheimer. Mas tem muita diferença. Isso eu gostaria de comentar um pouco com vocês, porque ao longo da idade é normal um pouco da perda da memória, vamos dizer assim, um pouco de esquecimento. Isso se torna comum. Mas só que tem algumas diferenças que eu quero falar. Vamos lá. O idoso, ele vai perdendo a memória. Ele muitas vezes, ele perde até noção do dia, da hora, do mês. Isso ainda, vamos se dizer que é comum, desde o momento que ele se lembre. Mais tarde, demora para se lembrar? Demora. Mas se lembrou, é normal. Já é da idade mesmo, tá? Ao longo do tempo, vai acontecendo isso mesmo. É diferente de uma pessoa com Alzheimer. Ela vai esquecer o dia de hoje e não vai se lembrar. Vai esquecer a data de hoje? Não vai se lembrar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vou pegar uma caneta, vou colocar numa gaveta. O idoso vai esquecer que colocou a caneta ali naquela gaveta. Mas só que ele, ao tentar lembrar, insistir em lembrar, pensando onde colocou, que fez isso de manhã, no final da tarde ele lembrou, ou na metade do dia ele lembrou, isso daí se torna comum. Pode acontecer isso. É diferente. A pessoa com Alzheimer guarda uma coisa ou muda ela de lugar, ele não se lembra. Pode passar horas, dias, ele não se lembra. Então tem um pouco de diferença. Você, com a idade avançada, você pode esquentar comida, vai esquentar água para fazer café, você pode deixar até o gás ligado ali, ó. Perigoso? Perigoso. Você foi lá, percebeu que estava ligado, você correu, desligou, abriu a casa, legal. Pessoa com Alzheimer já não. Não percebe. E se percebe, ela não se lembra de desligar também. Tá? São algumas diferenças. A pessoa esquece onde colocou uma camisa, uma toalha de banho. Aí depois ela insistindo, procurando, ela vai achar. A pessoa com Alzheimer esquece onde guardou e depois esquece o que está procurando também. Esquece o próprio nome. Essas são as diferenças. Esquece histórias que passou. A pessoa, por causa da idade, ela pode esquecer. Ela esquece a história, mas lembra alguns fatos, lembra alguns pedaços da história. Ao decorrer da idade, acontece isso mesmo. Diferente da pessoa com Alzheimer, que bem dizer, ela apagou isso da memória. Não lembra de nada. Pode até ter lembranças de fatos que passou quando era adolescente, mas no momento ele não vai lembrar de fatos nenhum. Então, quando acontece isso com o idoso, esqueceu alguma coisa. Ah, tá com Alzheimer. O idoso, dele ficar sozinho, da pessoa ficar só, quando ela vê uma pessoa, ela quer conversar. Então, às vezes, ela vai repetir mesmo as coisas. Aí o familiar já dá o diagnóstico, um vizinho já dá um diagnóstico, ó, tá ficando com Alzheimer, tá repetindo. Mas a maioria das vezes não é isso, não é Alzheimer. A solidão que a pessoa tá, que faz ela fazer isso, faz ela repetir. Por quê? Ela quer falar para a pessoa não poder ir embora, para a pessoa parar ali e dar atenção para ela. É diferente. Quando pega um familiar para falar alguma coisa, deu atenção, o idoso ele vai conversar, vai falar tudo, às vezes vai repetir mesmo. Por quê? Eles querem atenção, principalmente se for de um filho, de um parente. Sentar para conversar. Porque tem idoso que ele vai viver na vida dele ali, ó. O filho vem no final de semana, o outro não dá para vir, ele vai ficando sozinho. Aí tem dois fatores aí que eu vou entrar também.
ele vai ficando sozinho. Quando o filho vem, ele se desespera para falar, para conversar. E ao mesmo tempo, tem idoso que se revolta. Ah, ele já não vem mesmo? Nem me importo. Mas se importa, mas só que ele se revolta. O porquê? Porque ele se sente abandonado. Ele se sente de escanteio. Ah, já tô velho, não precisa mais de mim. A maioria dos idosos pensa assim. Aí esse idoso precisa de ajuda, ele não vai aceitar ajuda. Ele não vai aceitar nem filho, nem cuidador, ninguém na casa dele. Aí você imagina, e se for ao contrário? Não der para um cuidador ir na casa dele, não dá para um filho cuidar na casa dele, ele tiver que vir para a casa do filho. É diferente. Olha a situação que acontece. A maioria das vezes acontece isso. Isso é o dia a dia, isso é o cotidiano. É o que mais acontece. Aí o filho vai trabalhar, quem fica com o idoso ali? Com o sogro, a nora. Aí é dois tipos de confusão. Chega uma hora que a família não aguenta. A nora fala, não é obrigação minha, você tem irmão. Aí um começa a ajudar pro outro, até chegar no cuidador para cuidar dele. Aí volta ele para casa dele pro cuidador cuidar lá. Tá? Mas só que aqui depois nós vamos abordar esse assunto. Vamos voltar para a memória. Então, quando a pessoa dá um diagnóstico, assim, o familiar ou o vizinho dá um diagnóstico de Alzheimer para uma pessoa, o perigo é dessa pessoa entrar em depressão. Aí o quadro clínico dessa pessoa piora. E às vezes, esse idoso pode estar com uma infecção urinária, tá? Porque o idoso já é mais difícil de beber água. Aí ele, por falta de beber água e alguns fatores, por causa de medicamento, ele está com uma infecção urinária. Isso daí pode dar esquecimento, pode dar uma perca de memória. Então quem não está convivendo com esse idoso vai falar que é Alzheimer. Aí esse idoso vai falar com um vizinho e não fala nada com nada, ou se perde ali, ó, não sabe nem onde está. O que acontece? Já vai falar que é Alzheimer, já liga pro filho que seu pai tá aqui perdido, tá na porta de casa e tá perguntando onde tá. No final, foi apenas uma infecção de urina. Aí o pessoal já vai no quadro que é Alzheimer, o idoso põe isso na cabeça. Já vão querer mandar alguém para cuidar dele. Mas no final era só uma infecção de urina. Era só tratar a infecção de urina. A confusão dele foi da infecção de urina. Por quê? Aí vai no hospital público. Até fazer todos os exames, a família já diagnosticou o idoso. A maioria das vezes é isso que acontece. É isso que vocês vão se deparar também. Isso que vocês vão encontrar. E você vai ciente que o idoso tem Alzheimer mesmo. Quando você, como um cuidador, começa a trabalhar com ele, porque você já vai com uma cabeça para trabalhar com esse idoso. Você já vai preparado para cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Porque tem família que é uma beleza. Ela percebeu alguma coisa, mas que ela deduziu que era um Alzheimer. Ela já vai atrás de ajuda. Já vai atrás para ele não ficar sozinho, já vai atrás de um cuidador. Então você já vai entrar lá ciente que é um Alzheimer. Você começa a cuidar dessa pessoa, você já começa a alimentar essa pessoa, a conversar com essa pessoa. Você começa a perguntar o dia da semana para essa pessoa. Você dá um quebra-cabeça para essa pessoa fazer. Você começa a levar essa pessoa para tomar sol. Você pergunta a hora, mais ou menos cada 2 horas você fala para ele olhar no relógio e ver que horas são. Para você ver como que está a cabeça dessa pessoa. Você vai perceber que essa pessoa não está com Alzheimer, que é totalmente diferente. Você vai perceber sim, que ela começa a repetir as coisas. Mas você já vai percebendo, conforme vai tomando um medicamento, se alimentando bem, se hidratando, essa pessoa vai mudando.
Então aí você já começa a ficar em dúvida, com Alzheimer normalmente não é assim. Vai ter período de irritabilidade, de teimosia. Porque paciente com Alzheimer, ninguém é igual. Você pode falar, eu trato meu paciente assim, trata assim que dá certo. Nem sempre dá certo. Um idoso com Alzheimer é diferente do outro. São cabeças diferentes, ações diferentes. Um paciente com Alzheimer é diferente do outro. Cada um vai ter seu modo de ação, seu modo de agir. Vai ter aquele paciente que vai falar palavrão, nunca falou na vida, vai falar palavrão. Vai ter aquele que é mais quieto, que aceita tudo. Vai ter aquele teimoso que não vai querer nada. Então, um é diferente do outro. Então, eu não posso usar um paciente para ensinar você, deixar o seu paciente igual. Não, não existe isso. Eu vou mostrar para vocês os cuidados que você deve ter com o seu paciente. Ele é teimoso? Vamos tentar deixar ele calmo? Vamos tentar. Não é porque eu consegui deixar o meu paciente calmo com isso que você vai conseguir também. Às vezes, o jeito que eu estou te explicando, você pode inventar alguma maneira de deixar ele calmo. Mas cada um é diferente do outro. Um vai ter uma aceitação melhor, o outro vai ter uma aceitação diferente. Tá? Então, é o que eu estou falando para vocês. Não é um esquecimento que o idoso teve que ele vai ter Alzheimer. Tá? O esquecimento é o quê? É um comprometimento cognitivo leve, que é o esquecimento. O Alzheimer já é um problema neurológico que não tem cura. A tendência é piorar. Tá? Ao longo do tempo pode ir piorando. Pode piorar mais rápido? Pode. Pode estacionar? Pode também. Tá? Então, a perda de memória é um comprometimento cognitivo leve. Isso é a perda de memória. O Alzheimer pode ter isso? Pode ter também. Mas são diferentes. Ele tem a perda de memória, mas só que mais tarde ele vai se lembrar. No outro dia ele vai se lembrar de alguma coisa. O Alzheimer não. Ele perde totalmente. Ele esquece o próprio nome. Ele não consegue ver as horas. Então, por mais que você tenha um paciente que tenha perda de memória, pode dar um medicamento, alguma coisa? Pode, vai ajudar. Tudo tem que ser passado para o médico, para os profissionais da saúde, tudo. Se você acha que é Alzheimer ou não, você tem que ir para passar numa consulta. Você tem que passar com um profissional da saúde. Essa pessoa tem que fazer exame, tá? Para comprovar se é um Alzheimer mesmo, se é uma perda de memória. O que pode fazer para melhorar essa perda de memória? Por que ele tem essa perda de memória? Se é alguma infecção, se é por causa de alguma alimentação, se é por causa de algum medicamento. Então, tem todos esses fatores. Se pode ser um começo de quadro depressivo que essa pessoa está tendo. Então, tem todos esses fatores. Então, o profissional da saúde tem que ficar sabendo disso tudo. O familiar tem que saber disso. Ou a família que está cuidando, que está olhando essa pessoa, tem que ficar esperta com isso. Outra coisa, se o próprio idoso percebeu, nossa, eu estou esquecendo as coisas, guardei ali, não me lembro, foi me lembrar no final do dia. O próprio idoso percebeu que ele mudou todas as coisas de lugar, percebeu que está esquecendo o dia da semana, o próprio idoso está esquecendo isso. Então o próprio idoso pode falar, nossa, estou esquecendo, estou com dificuldade nisso. A pessoa com Alzheimer, ela não vai perceber isso. Quem vai perceber é a família e os vizinhos. Essas são as diferenças também. A pessoa que está esquecendo, ela percebe isso, ela comenta com alguém. A pessoa que tem Alzheimer, ela não comenta com ninguém. Ela nem percebe que ela esqueceu. Ela nem lembra o que ela estava procurando. Ela não sabe a hora, não sabe o próprio nome.
Então, como um cuidador deve agir nesse momento? Primeira coisa, avisar a família. Segunda coisa, médico. Vai entrar com medicamento? Vai fazer o quê? Vai fazer exame para se aprofundar mais no problema da pessoa? Então é assim, pessoal. É isso que eu queria comentar com vocês. E agora eu quero abordar um pouquinho do Alzheimer também. Eu posso falar, eu insisto para o meu paciente beber água várias vezes. Uma hora ele bebe, eu vou puxar conversa com ele, é uma maravilha. Não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Vai ter paciente que vai dar uns 5 minutos, ele vai querer beber água toda hora, vai querer comer, nunca vai estar satisfeito, você tem que cortar. Ele vai falar para a família que não comeu, vai falar para um filho que veio que não comeu. Aquele filho que cuida é o ruim. Então, é diferente. Eu posso pegar uma bola aqui, brincar com um paciente que está com Alzheimer aqui. Ele pode aceitar, pode sorrir, pode brincar. Cansou, vai deitar, vai dormir. Mas vai ter outro que você vai dar uma bola e ele vai te xingar. Então, nem sempre os pacientes são iguais. É diferente. Você tendo um paciente só para cuidar é uma coisa. Você trabalhando com vários pacientes é diferente. É muito diferente. Então você vê que cada quadro é um quadro, cada pessoa é uma pessoa. Você não consegue encaixar aquela fórmula ali, que está com aquele paciente, no seu paciente. Porque é diferente. A convivência é diferente. O jeito é diferente. É difícil um paciente com Alzheimer, não é fácil. Vai ter paciente com Alzheimer que é interessante. Por mais nervoso que ele esteja, por mais bravo que ele seja, difícil de lidar com ele, que a família não aguenta, já passou vários cuidadores lá. Quando chega um animal, um cachorro perto, você põe ele num animal, é totalmente diferente. A cabeça dele muda. É interessante. Eu acho interessante, eu vi isso, então eu achei muito interessante. Mas só que nem para todos serviu. É isso que eu tô querendo dizer. Então eu posso ir lá, gravar aquele vídeo, olha como que o cachorro faz com o meu paciente com Alzheimer. Ele é um paciente nervoso, olha como que ele fica bonzinho, olha como que ele fica alegre. Aí passa o cachorro para outro paciente lá, ele só falta bater no cachorro. Então, são pacientes diferentes. A doença é o quê? É a mesma, Alzheimer. Mas os cuidados são diferentes, são pessoas diferentes. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Vocês têm um caso de Alzheimer? Como que ele é? Como que ele trata? Como que ele trata a família? Como que ele trata o cuidador? Quem cuida dele? Ele tá na casa dele? Ele procura ir para a casa dele? Ele sempre está procurando alguma coisa que ele perdeu? Ele está tentando lembrar de uma história? Aí você vai dar comida para ele, ele não vai aceitar. Aí como que ele está procurando para ir em algum lugar? Você fala assim, vamos almoçar e nós vamos nesse lugar. É desse jeito que eu vou agindo. É que eu preciso ir na lotérica. Eu falo assim, então tá na hora do almoço. Vamos almoçar que eu vou na lotérica junto com você. Desse jeito eu vou agindo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas eu vou tentando. Vai ter paciente que é mais fácil? Sim. Aí vai ter aquele lá com Alzheimer que sempre tá xingando o vizinho. Tá lembrando do irmão que morreu, da mãe que morreu. A pessoa tá com 90 anos, tá lembrando da mãe que morreu. E chora, chora. Pergunta do pai. Se o pai vai voltar do trabalho. Então tem vários casos de Alzheimer. Eu sei que o Alzheimer tem primeira fase, segunda fase, terceira fase. Ou primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Eu sei. Mas tem pessoas que estão no primeiro grau e faz todas essas confusões. Um dia é diferente do outro. Tem dia que tá calmo, que nem que parece que tem um problema. Mas tem dia que é muito difícil de lidar. Então nós, como cuidador, temos que ficar esperto com isso. Temos que ficar atento com isso. É difícil, é diferente.
Às vezes você usa uma técnica que você usou com um paciente, num paciente novo que você está pegando, não dá certo. Quando você vai ver, você formulou tudo umas ideias diferentes, umas ideias novas, um jeito novo de tratar. E cada paciente que você vai, você tenta pôr as técnicas que você já sabe e não dá certo. Você vai criando técnicas novas. O paciente com Alzheimer é uma caixinha de surpresa. Por quê? Nós, como cuidador, nós lidamos com várias pessoas com Alzheimer. Nós não temos um paciente só. Nós temos vários pacientes. E sempre vai aparecer paciente diferente. A doença é a mesma, mas o comportamento é diferente. Outra coisa também. Paciente com Alzheimer nem sempre tem uma idade avançada. Eu tive uma conhecida que tem um paciente que teve Alzheimer com 54 anos. Ele estava trabalhando, ele era motorista, foi levar o pessoal para a firma e não soube mais voltar para casa. Depois desse dia, ele já foi para o hospital, tudo, não voltou mais a trabalhar depois desse dia, foi diagnosticado com Alzheimer e ficou 9 anos com Alzheimer. Primeira coisa que aconteceu isso. Como ele já tinha o costume de trabalhar, sair todo dia de manhã, era um cara novo e forte, foi mais difícil de lidar com a situação. Por quê? Conforme ia piorando o quadro clínico, quando ele parou de reconhecer a própria família, ficou difícil. Porque não era um idoso fraquinho, que você vai tentar sentar ele, mesmo assim agressivo. Não, era uma pessoa forte, nova e agressiva. Então, é difícil. Muito difícil. Por quê? Ele se tornou agressivo. Quem estava na casa era pessoas estranhas. São estranhos para ele. E você vai ver, ele tá certo, ele nunca viu, ele esqueceu. Então, essa fase foi difícil para essa família. Essa fase foi difícil para a mulher dele. Ele quebrava as portas, tiveram que esconder faca, tudo essas coisas, martelo, tudo. Por quê? Ele podia pegar e atacar alguém. Porque ele já não estava conhecendo ninguém, ele já não estava sabendo mais o próprio nome. O quadro dele avançou muito rápido. Foi piorando muito rápido. Aí ele teve esse quadro de agressividade. Depois ele teve um quadro que gritava dia e noite, reclamava, por mais que desse medicamento para ele continuava desse jeito. Ficou acamado. Começou a sair ferida. Ele foi, por mais que tinha fisioterapia, quase todos os dias ali na casa dele, ele foi atrofiando aos poucos. O atrofiamento dele foi joelho, foi os braços, foi ficando que nem quando nasce um bebê. Quando você vai ver uma criança se formando, estado fetal. Foi dobrando tudo assim, ó, até que ele faleceu. Mas essa mulher dele ficou 9 anos lutando com isso. Achando maneiras de cuidar. Achando maneiras de distrair a cabeça dele. Então não é fácil, é difícil. Então os hospitais que eles iam, os consultas que eles iam, cada cliente era diferente do outro. Cada paciente era diferente do outro. É por isso que eu falo. Aí você vê, conversar com a mulher desse paciente aí, como foi difícil cuidar dele. Ela vai falar assim, não, é terrível, é difícil. Por mais que tenta isso, tenta aquilo, uma fisioterapia ocupacional é diferente. Você vai lá para ele brincar com os cachorros, uma fisioterapia diferente, uma brincadeira, uma bola. Ele não aceitava nada. Ela correu atrás de tudo. Então, o Alzheimer, você pode tratar bem essa pessoa, ela vai aceitar tudo, ela vai sorrir, mas vai ter pessoas que é diferente. Dá um apagão na mente deles. Tem pessoas que ficam muito agressivas, que nunca falou palavrão, vai começar a xingar, falar, reclamar.
Como vai ter aquela pessoa que vai comer sem parar. Se você não brecar, ela come, vai causar um vômito, vai comer de novo e assim não para. Água, mesma coisa. Ela não sente aquele prazer de ter bebido a água e aquele prazer de estar cheio, de estar, vamos se dizer assim, chega. Não, eles bebem até vomitar, dá aquele refluxo e vomita. Então você tem que brecar isso, você tem que parar. Se uma pessoa chega num ponto de ficar bebendo água sem parar, mas nem todos os pacientes faz isso. Agora essa pessoa que nunca está satisfeita, como que você segura? Ela gritando, pedindo água. Como você vai segurar isso? Não tem como. Não tem como você segurar. Aí se essa pessoa está agressiva, te xingando, você vai lá dar um remédio? Tenta dar um remédio quando eles estão agressivos. Mas já vai ter aquela pessoa com Alzheimer que vai parecer uma criança, que vai aceitar uma brincadeira, você vai distrair com um quebra-cabeça, você vai distrair com algum joguinho, você distrai com uma bola, com um boneco, uma boneca. É diferente. Então eu não posso tirar esse paciente aqui que foi facinho, ó, vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso, daquele agressivo. É diferente. Por isso que eu falo, eu não posso usar o que eu usei para esse paciente bonzinho com esse paciente aqui. Tudo é novo para cada paciente agora que eu pego com Alzheimer, tudo é novo. Eu observo e vejo o que dá para mim fazer, como que eu vou trabalhar com ele. É assim que eu vou fazendo. Porque não adianta eu vir aqui e falar para você, ó, faz isso que dá certo. Eu não sei como que é o seu paciente. Eu não sei como você trabalha com ele. Eu não sei como que ele age durante o dia. Então, eu posso dar um monte de coisas que você pode fazer, mas eu não sei se vai dar certo para ele. Entendeu? Mas você já vai ter uma noção do que você pode fazer, do que você pode criar. Isso que é o mais importante. O que você pode criar para o seu paciente com Alzheimer, para controlar o seu paciente com Alzheimer, para distrair o seu paciente com Alzheimer. Por quê? O paciente com Alzheimer é uma caixinha de surpresa. A cada momento ele vai estar de um jeito. Por isso que eu falo, você vai ter que ter noção de como distrair o seu paciente. Como você vai dar um medicamento para o seu paciente. Ele é tranquilo para beber medicamento? É, beleza. Mas vai ter um que é difícil de beber medicamento, tomar medicamento. Vai ter aquele lá que vai almoçar, vai querer repetir, você consegue controlar. Vai ter aquele que vai almoçar, vai querer mais comida e mais, e vai dar um show, vai brigar, vai xingar, que quer mais comida. E vai ter aquele lá que vai comer, você fala, agora chega. Aí ele vai virar para você e vai falar assim, chega, tranquilo. E vai ter aquele lá que não vai aceitar comida. Vai falar para você, eu já comi, e vai teimar para você que já comeu e pronto. E não vai querer comer. Então, olha os casos que tem. É difícil. Então, cada caso é um caso. E o idoso com Alzheimer, que é difícil de se alimentar, chega muito rápido numa desnutrição. Cai muito rápido numa anemia. Então tem que ficar esperto com esses pacientes. Não adianta dar suplementos alimentares. Vitamina se ele não se alimenta por nada. Então, você como cuidador, esteja ciente. Vamos observar o seu paciente com Alzheimer. Vamos ver o que ele conversa, vamos ver como que ele reage. Porque tem paciente com Alzheimer que é um Alzheimer mais leve, dá para você dialogar com ele. O problema dele é que apenas ele repete as coisas, mas isso daí, tranquilo. Repete muitas coisas, esquece das coisas. Então isso daí você vai lidar muito tranquilo.
Mas vai ter paciente que é muito agressivo. Aí você vai ter que aprender a lidar com ele. Você vai saber como lidar com ele. Você vai ter que ver como você vai distrair ele. O que distrai esse paciente? O que ele gosta de fazer? Você vai observando. Quando você sai com ele daquele ambiente, ele fica mais tranquilo ou fica mais nervoso? Ou vira um estresse? Então você vai se adaptar. Porque não é a pessoa com Alzheimer que vai se adaptar a você. Você vai se adaptar à pessoa que está com Alzheimer. Essa é a diferença. E você vai tentar fazer o controle de tudo. Então você tem que estar ciente disso. Então nós, como cuidador, temos que ter a noção que não é de um jeito que você vai tratar o seu paciente. Você tem que ter noção de como pode ser os pacientes com Alzheimer. Todos são diferentes. Você vai ver, você vai pegar vários pacientes. Então você vai montar o dia a dia com o seu paciente. E é isso que eu tenho para falar para vocês.